autor da Epístola de Judas, no Novo Testamento, cita uma passagem de Enoque palavra por palavra, e vários outros autores cristãos, de Orígenes de Alexandria a Santo Agostinho, também citam e comentam o livro de Enoque. Mas o que exatamente é esse livro, o que ele diz, e por que, mesmo tendo sido extremamente influente na antiguidade, ele é praticamente desconhecido hoje em dia. E aqui vale a pena a gente fazer um parêntese rápido. Esse tipo de previsão do futuro a partir do passado, que chega num futuro que na verdade nunca chega, é algo bem característico da chamada literatura apocalíptica, da qual faz parte o livro de Enoque e também outros livros mais conhecidos, como o livro de Daniel na Bíblia hebraica e o próprio livro do Apocalipse no Novo Testamento. Na segunda parte do livro de Daniel, por exemplo, ali nos capítulos 7 a 12, o autor também relata uma série de visões sobre o futuro usando imagens de animais. O suposto autor do texto seria Daniel, um judeu exilado na Babilônia no século VI a.C. E nas suas visões ele vê um leão, depois um urso, depois um guepardo e depois uma quarta besta dominando a região em que ele vivia, no Antigo Oriente Próximo. O leão é a Babilônia, o urso são os medos, o leopardo são os persas e a quarta besta são os gregos. E finalmente uma das visões fala detalhadamente da sucessão de Alexandre o Grande, dos seus 4 generais, até Antíoco IV Epifânio, que reinou no século II a.C. E depois disso, nada mais do que o autor coloca bate com eventos históricos conhecidos. E assim como no livro de Enoque, a coisa também já avança rapidamente para o fim dos tempos com uma intervenção divina e a ressurreição dos mortos. O mais provável, portanto, é que o verdadeiro autor do texto estivesse escrevendo por volta do século II mesmo, e que ele fale com facilidade do futuro de Daniel a partir do século VI, pelo fato de que isso já era passado para ele. É o que se chama no jargão acadêmico de vaticinium ex eventum, que é simplesmente uma profecia, entre aspas, feita depois do evento. Mas quando o autor avança para falar sobre o seu próprio futuro, sobre o que de fato está à frente dele, o carrinho dele sai do trilho seguro da história, que acaba naquele ponto, e vai embora solto de novo pela imaginação e pela esperança. Essa mesma abordagem também pode ser aplicada ao livro do Apocalipse, que reconta eventos históricos de forma alegórica, também recorrendo à imagem de animais, ou bestas, e que foca principalmente nos imperadores romanos e depois avança já para os eventos finais, a ressurreição dos mortos, o juízo e a inauguração da Nova Jerusalém. Mas depois a gente pode fazer vídeos específicos detalhando essa discussão de cada um desses livros apocalípticos. Então assim, sobre a pergunta por que o livro de Enoque não entrou na Bíblia, bom, na verdade ele entrou, pelo menos em algumas, mas realmente na maior parte ele não entrou. E isso tem a ver principalmente com as questões já antecipadas ali quando eu falei da recepção dele pelos primeiros cristãos, que tem a ver principalmente com a questão da autoria desse livro sempre ter sido muito questionada.